Olá, bem-vindos a mais uma edição do nosso encontro marcado aqui pela sua TV Câmara, canal 4.3. O nosso tema de hoje é os 40 anos da Diocese de Barreiras. Em 1957, foi criada a Paróquia de Barreiras. No dia 25 de maio de 1979, foi criado a Diocese de Barreiras pelo então Papa João Paulo II, que nomeou como primeiro bispo diocesano de Barreiras, Dom Ricardo, que faleceu em 2010. Fique com a gente, porque você vai ficar sabendo desse e de outros assuntos. Estamos recebendo aqui em nossos estudos, como nós já havíamos falado, que o nosso tema hoje é os 40 anos da Diocese de Barreiras, recebendo o bispo Dom Josafá Menezes, que a gente vai falar sobre esses 40 anos e outros assuntos aqui sobre a comunidade católica de Barreiras. Bispo, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado por mais uma vez aceitar o nosso convite. Então, muito obrigado, digo eu, não é? Porque sou de novo acolhido aqui na TV Câmara para mais uma entrevista e tenho todo o prazer de poder apresentar o programa dos 40 anos e o significado dos 40 anos aqui nesta TV que transmite para o povo de Barreiras e da região as notícias, as informações, aquelas coisas que são importantes para a comunidade barreirense, a comunidade oestina, e na condição de bispo de Barreiras e da região, quero agradecer à TV Câmara, a todos os seus funcionários, a todos os que trabalham, os técnicos, enfim, a quem faz esta TV, que é realmente muito importante para a nossa cidade. Bispo, e a minha primeira pergunta seria a seguinte: depois de 40 anos, o que representa a criação da Diocese de Barreiras para a comunidade católica? Bom, a criação da Diocese não é muito importante, não é? Porque a região, desde 1979, recebeu um bispo, e o bispo é a autoridade mais alta regional da igreja e que, portanto, a ele cabe dirigir as ações religiosas numa região. O Papa separa um determinado território e entrega ao bispo. No caso, foram 12 municípios em 1979. Hoje já é bem mais, né? Hoje são 15. 15. Naquele tempo eram 12 que estavam sob a responsabilidade do bispo da Barra. E o bispo de Barreiras, então, recebeu os 12 municípios naquela época para que ele trabalhasse, organizasse as ações pastorais, organizasse a vida religiosa, e ele organizou. E a partir de então, um dinamismo novo para a ação da Igreja Católica. Mas isso teve também uma incidência sobre a região, não é? Porque, no fundo, a Igreja Católica, com as suas pastorais, as suas obras sociais, com o seu trabalho, então a Igreja Católica termina tendo a incidência sobre a sociedade. Não tem um campo aqui no oeste da Bahia que não tenha sido beneficiado pela presença da igreja, né? A saúde, a educação, a reforma agrária, os campos da segurança, enfim, todos. Então a igreja teve esse papel também de inserir na questão social da região. É claro que, estando numa região como a região oeste, que era pouco assistida, não é, pelos poderes públicos, não é? Então,
isso resulta em um campo importante para a Igreja Católica, não é? Porque a evangelização não cuida somente da alma, a evangelização cuida do corpo inteiro, não é? Certo. Corpo e alma. Então, é o anúncio de Jesus, mas é o crescimento da pessoa humana, não é? Na verdade, o programa do primeiro bispo de Barreiras era Jesus Cristo, Redentor do homem. Precisamente, era a época do início do ministério de São João Paulo II, o papado de São João Paulo II, que insistia muito em que a igreja cuidasse da pessoa humana. Era essa época. Então, a ação social foi também uma função do bispo de Barreiras, não é? Sobretudo no início, porque as instituições não estavam tão presentes. Hoje nós temos em Barreiras tudo, temos Ministério Público, nós temos... Hoje está muito diferente de quando foi fundado. Juízes, Exato. Defensoria, nós temos, enfim, a presença do Estado democrático, a sua representação está mais presente do que naqueles anos. A revista Veja, por exemplo, publicou, na época da nomeação de Dom Ricardo, que Dom Ricardo teria aqui todos os problemas do mundo, todas as doenças, 1979, leptospirose. E era mais um alarme falso, porque também não era assim, de tanta coisa que tinha só de ruim para que o bispo fosse assumir tudo isso, né? Eu acho que, apesar que tinha muitos problemas, mas também não... Eu acho que há muito sensacionalismo em cima disso aí. Talvez a gente não tenha a ideia. Por exemplo, eram pouquíssimos municípios com energia elétrica. Muito poucos municípios com energia elétrica, não é? Então, sem dúvida, os problemas agrários, e isso está na revista Veja, não sei, não é? Eu li recentemente sobre isso. Então, os problemas eram enormes, não é? Alguém me disse, por exemplo, que não tinha a estrada de Ibotirama para aqui, não era ainda asfaltada. Não é? Às vezes a gente... Daqui para Brasília também não era uma dificuldade muito grande para ter acesso à capital federal. É claro que com asfalto chegam as outras coisas, né? Então, por aí se pode. Se chega assistência de saúde, com asfalto chega educação, chega melhor. Hoje Barreiras tem aeroporto, não é? Essas coisas todas, não é? Então, foi um tempo, não é? A igreja acompanhou esse desenvolvimento do oeste da Bahia, não é? Aquilo que dizem os documentos da igreja, as alegrias, as esperanças, as angústias de uma região são as alegrias, as esperanças, as angústias da Igreja Católica, do bispo da Igreja Católica. Nesta linha, eu perguntaria ao senhor, como que o senhor avalia o legado do bispo Dom Ricardo, que foi ele que começou tudo isso? Dom Ricardo ficou aqui 31 anos na condição de bispo, e ele ainda teve mais 6 anos na condição de padre pároco de São João Batista, assumindo Angical e Barreiras, São Desidério, Riachão das Neves, não é? Então, realmente, ele construiu a diocese, as suas estruturas básicas, né? E deu o fundamento pastoral, o fundamento religioso, e tentou responder às exigências do seu tempo, não é? Enfrentou os problemas todos com o povo do oeste da Bahia, com o povo de Barreiras, não é? De modo que Barreiras é muito agradecida, reconhecida, não é? Do trabalho de Dom Ricardo Weber-Berger. Além do bispo Dom Ricardo, que foi o percussor de tudo isso, quais foram as outras pessoas também importantes que contribuíram nesse processo? Mas o senhor vai me responder depois do nosso intervalo. Vamos ao intervalinho e voltamos daqui a pouquinho.